Bom, pessoal, seguindo aí com a aula número 2 aí do CEP, vamos falar agora sobre organização do trabalho, tá bom? Tem algumas coisas que talvez você pense no primeiro momento, né? O que isso aí tem a ver com o CEP? O CEP, devido ao risco envolvido, tá? Devido à característica do serviço, existe um treinamento, uma questão comportamental, organizacional muito forte para que as coisas deem certo. É lógico que se você for pensar, todas as NRs, todo tipo de trabalho, eles precisam de organização, eles precisam de planejamento. Só que com relação ao CEP, você não ter uma organização no trabalho pode ser fatal. Tá bom, eu falo isso com propriedade, porque eu já participei de trabalhos em subestações de 138 mil, 230 mil, que aconteceram situações em que se não tivesse organização do trabalho, não se tivesse planejamento, tinham se perdido muitas vidas. Então, assim, é extremamente importante. Então, primeira coisa, programação e planejamento do serviço. Serviço no CEP não se pode decidir de um dia para o outro e ir lá e fazer. Tá bom? Então, o serviço no CEP tem que ser programado com muita antecedência, tem que ser feito um levantamento de todo o material necessário, por exemplo, assim, um exemplo, preventivas de subestações 138 mil. O planejamento normalmente começa 2 meses antes da atividade. Então, a primeira coisa que se faz, listar tudo o que precisa ser feito na subestação. Então, você vai listar lá, vou fazer um teste no disjuntor, vou testar o relé, eu vou limpar os isoladores, eu vou testar as mufas, eu vou fazer algum tipo de manutenção corretiva. Feito esse levantamento, você vai então fazer o levantamento agora de hora homem que você vai precisar para essas atividades, tá bom? Então, normalmente se cria uma planilha, né? Então, se você conhecer cada um dos serviços, você pode determinar quantas horas vão ser necessárias para cada atividade, você soma, aí você vai determinar a quantidade de pessoas baseado na disponibilidade dos sistemas ligados, ou seja, o cliente disponibilizou para você 8 horas de trabalho, você vai tirar uma hora antes que a reunião inicial do DDS e considera 7 horas trabalhadas, vamos supor, né? Ou 10 horas e você considera 9. Bem, feito isso, você vai determinar a quantidade de pessoas necessárias para poder fazer a atividade. Depois disso aí, você vai pegar tarefa por tarefa e vai fazer levantamento de material. O que você precisa para poder limpar o isolador da seccionadora número 1? O que eu vou precisar para poder aferir o disjuntor, para poder testar oscilografia, para poder testar aterramento. Então, você listando isso aí, você consegue planejar toda a atividade, tá bom? E aí você também atribui responsabilidades, quem vai ficar responsável pela parte de proteção, quem vai ficar responsável pela parte de limpeza, pela parte de segurança do trabalho. Então você também atribui tarefas e responsabilidades. Então, organizar o trabalho antes de executar significa pensar. Então, assim, não é nenhuma questão de sugestão, é uma questão de necessidade, tá bom? No CEP não tem como trabalhar sem pensar, sem você parar e perder um tempo ali analisando a situação antes de começar. Então, pensar que é a maneira mais simples de fazer a tarefa, o modo mais barato. Muitas vezes você economiza dezenas centenas de reais, milhares de reais aí por conta de um tipo de execução, uma metodologia de trabalho que você faria mais onerosa, você substitui por outra, pesquisando algum tipo mais fácil de fazer aquele tipo de trabalho. Então, se ganha muito dinheiro, assim, se tem muito retorno, vamos dizer assim, né? Fazendo esse tipo de levantamento. Então, o que é menos cansativo, o procedimento que seja mais rápido, melhor qualidade, maneira mais segura, e é uma forma de trabalho que não prejudica o meio ambiente, tá bom? Então, tudo isso aí são itens que devem ser levantados na hora de você planejar o seu trabalho. É preciso pensar também na quantidade e qualidade das pessoas e dos materiais. Com relação a pessoas, é o que eu tinha falado, quando você vai planejar uma tarefa, quem são as pessoas, quem são os líderes, quem são as pessoas mais experientes, quem vai fazer cada tipo de atividade, tudo isso aí tem que ser listado anteriormente. É sempre bom pensar em planos B, né? Às vezes você considerou lá
10 pessoas para poder fazer uma preventiva. Então, leva uma a mais, porque às vezes no dia aconteceu um problema, a pessoa não conseguiu ir até o local, então você acaba ficando com menos mão de obra, isso é prejudicial. Então, sempre tem um backup, um plano B, tá bom? Planejar é pensar antes, então você, durante e depois de agir, envolve raciocínio e, portanto, pode-se entender que o planejamento é um cálculo que precede regulação. É o procedimento que articula a situação imediata e o futuro, apoiado nas teorias e métodos. Então, resumindo, o que é planejar é definir onde se quer chegar. Então, se você vai fazer uma manutenção preventiva, você quer chegar no final do trabalho com todos os itens todos os seus equipamentos limpos, aferidos, testados o seu funcionamento. Então, tudo isso aí é interessante você listar no que você deseja para você poder criar os métodos e poder chegar no objetivo. Trabalho em equipe. Gente, não tem como trabalhar no CEP se a equipe não estiver unida. Porque no CEP, mais do que em outras atividades, um precisa cuidar do outro. Um cuida do outro no CEP. Porque tem alguns riscos que você consegue eliminar eles durante a execução. Por exemplo, num desligamento. Tem outros que não. Tem outros riscos que eles ficam ali disponíveis ainda. E é de extrema importância que a equipe trabalhe conjunto, um cuide do outro, tá bom? Isso serve para toda atividade, é claro, para todo serviço, para todo tipo de profissão serve. O trabalho em equipe ele é extremamente necessário. Só que no CEP isso às vezes faz a diferença entre você entre uma fatalidade ou não, né? Entre você terminar um serviço de maneira correta e segura e você terminar uma fatalidade, tá bom? Então, trabalhar em equipe é ajuda mútua, né? Todo mundo se ajudando, cada um fazendo sua atividade. Por exemplo, se você vai fazer uma atividade de uma subestação que ela tem um período de desligamento e todos vão ter que trabalhar naquele período, se uma pessoa começa a trabalhar menos, por exemplo, ela prejudica todo o resto da equipe, tá bom? Sempre que tem alguém trabalhando de menos, alguém está trabalhando de mais e vice-versa. Então, às vezes, se você fez um planejamento tal e tem uma pessoa lá enrolando, já foi no banheiro, tá, o que faz isso? Prejudica toda a equipe. Um colega seu de trabalho, por exemplo, vai ter que se esforçar mais para poder cumprir a tarefa, para poder cumprir o que foi determinado. Tá bom? Então, trabalhar em equipe é compartilhar uma direção comum, ou seja, todo mundo tem um objetivo. Então, se o objetivo é terminar a preventiva, é fazer uma corretiva, todo mundo tem que ter o mesmo objetivo. Então, algumas dicas aí para o trabalho aqui. Seja paciente, aceite ideias dos outros, não pode ter aquele pensamento de que só a forma como você vê as coisas é a correta. Isso aí é um pensamento muito primitivo, né? De achar que só você tem a solução, só você sabe a melhor maneira de fazer. A humanidade ela vem progredindo, avançando e crescendo porque existe um compartilhamento de ideias e um aceite da ideia do próximo. Você imagina um cara que criou a roda, né? Quando ele teve a ideia de criar a roda, ele foi mostrar para alguém, você fala, mas isso aí não serve para nada, né? Você imagina se tivesse acontecido isso, né? Talvez tenha até acontecido, né? Talvez a roda tivesse sido inventada antes. Então, isso atrapalha a evolução, né? A gente como profissional, até porque quando uma pessoa traz uma ideia para você, ela está te dando algo que custou para ela algo e ela está dando gratuitamente. Receber uma ideia, por exemplo, de um componente da equipe, é um presente que você está recebendo. É lógico que nem toda ideia ela é uma ideia válida, talvez, para aquela situação ou para o serviço, mas você receber isso, essa ideia, você receber essa sugestão é de extrema importância. Tem empresas que pagam para que os seus funcionários eles tragam ideias. Olha que interessante. Eles pagam para os funcionários trazerem ideias porque eles sabem que trazendo as ideias eles vão conseguir criar coisas novas baseado em algo que o funcionário vai trazer gratuitamente. Às vezes o cara tem uma ideia ali, está no setor produtivo, ele tem uma ideia ali com relação ao processo produtivo, ele vai lá e fala, olha, tem uma ideia assim. Então tem empresas que incentivam esse tipo de postura, de você
de você dar ideias de melhoria. E eu conheço assim, N tipos de adequações que foram feitas em sistemas produtivos, todas provenientes de ideias de pessoal de produção, que estavam vendo como que estava que fazia e criaram e sugeriram maneiras diferentes, tá bom? Então, valorize as ideias, valorize seus colegas, saiba dividir as tarefas. Aí vale para os dois lados. A pessoa que, por exemplo, que está trabalhando de menos, ela tem que ter uma noção de que ela precisa puxar mais atividade para ela. Tá vendo o colega trabalhar mais, entendeu? Então trabalhe, faça a sua parte, seja participativo e solidário. Às vezes o colega está num lugar lá, precisa de uma ferramenta, está lá em cima lá do disjuntor, lá 10 metros de altura, aí ele precisa do negócio, aí precisa descer a plataforma para poder pegar. Então você consegue, se você consegue ajudar, né, enviar a ferramenta, aí você vai lá e ajuda, é ser solidário. Ah, não é minha função, mas é ser solidário, isso é fazer aquilo que não seria a sua função profissional ali na sua atividade laboral, mas você vai fazer isso para poder ajudar o colega. Então dialogue, a pessoa que não conversa, que não se expressa, é uma pessoa perigosa também, porque a gente nunca sabe o que ela está pensando. Às vezes até tem alguma ideia, ela está vendo alguma coisa, ela não fala. E isso é um problema. É lógico que a gente não pode também achar que todo mundo tem que ser extrovertido, não é isso, né? Cada pessoa tem sua característica pessoal, mas o diálogo para os trabalhos, no CEP e outros trabalhos, é extremamente importante, tá? Planejamento, a gente já falou, e evite ficar somente com pensamento de grupo, bom? Tem que executar, às vezes a pessoa tem um pensamento, mas não coloca em prática, e aproveite o trabalho em equipe. Com relação ao prontuário, o prontuário de NR10 ele é um conjunto de documentos que é estabelecido pela norma, que é obrigatório para empresas que têm CEP, tá bom? Que tem entrada de energia em média tensão. Então, acima de 75 kW é obrigado que você tenha lá um sistema de transformação de energia com uma subestação, com um transformador, com chave de seccionadora. E é obrigatório estabelecer o prontuário, né? O PIR, prontuário das instalações, prontuário isso, prontuário elétrico das instalações. Então, o PIR, o que ele vai te fornecer? Todas as documentações relacionadas ao trabalho. Primeiramente, os diagramas unifilares, você precisa saber quais os equipamentos que estão lá na sua instalação. Você precisa ter lá no prontuário. Eu vou dar alguns exemplos, depois eu vou deixar um documento no ambiente a respeito das exigências do PIR, tá bom? Você vai ter as certificações, as habilitações, autorizações do pessoal que pode trabalhar, a quantidade de EPI, os tipos de EPI utilizado, as épocas que foram feitos os testes de resistividade. Você vai ter lá, por exemplo, laudos das instalações elétricas, laudo de para-raio. Toda essa documentação tem que estar dentro do prontuário das instalações elétricas. Vamos para o PI, né? O prontuário, então, aqui tem só o laudo do relatório de inspeções, mas tem muito mais documento do que isso, tá bom? Eu vou deixar um material lá, uma apostila, falando sobre o prontuário das instalações elétricas, tá bom? Aí você pode olhar com mais calma. Método de trabalho. Ainda com relação à organização, é preciso existir método de trabalho. Até no próprio prontuário, você vai ter que colocar lá os procedimentos de trabalho que você utiliza no seu dia a dia, tá bom? É obrigatório que seja lá colocado lá no prontuário os tipos de trabalho que faz e como eles são executados. Tá ok? Então, procedimentos padronizados, controle efetivo de risco, comportamento ético, aí tem a questão do código de ética, as empresas estabelecem código de ética para que o funcionário ele saiba o que ele pode fazer, o que não pode fazer, tá bom? Então, treinamentos e toda essa questão de métodos de trabalho, né? Faz parte do método de trabalho. Confirmação de desligamento, isso aí é extremamente importante porque quando você vai fazer desligamento no CEP, existem vários tipos de processos interligados. Então, tem normalmente um centro de operação que vai fazer o desligamento, a concessionária ela aciona o pessoal de campo para poder fazer a inversão da linha, sinalizar a linha. Tem situações que o pessoal desliga mesmo o cabo do isolador. Então, assim, toda essa comunicação ela tem várias fases
e várias pessoas envolvidas, tá bom? Por isso que antes de iniciar o trabalho, o planejamento, ele tem que abranger as comunicações. Quem serão as pessoas que vão se comunicar durante o início da atividade? Vai ser o centro de operações, que vai falar com a empresa, com o gestor da empresa e depois com o gestor da equipe de trabalho. Então, você estabelece uma metodologia de comunicação, uma sequência de comunicação e depois você coloca ela em prática, tá bom? Então, o CEP, lógico que não é só no CEP, mas em todo trabalho, é preciso organização de trabalho, é preciso trabalhar em equipe, ter métodos e, acima de tudo, né, ter essa preocupação com o próximo e trabalhar em equipe, tá ok? Responda lá os questionários e qualquer dúvida poste no chat ou no ambiente virtual nosso do fórum, tá ok? Muito obrigado.